Timothy Ferriss começa. Trabalhe 4 horas por semana, derrubando um dos maiores mitos do mundo moderno. A ideia de que sucesso significa trabalhar sem parar, sacrificar tempo, energia e qualidade de vida em troca de dinheiro ou status. Ele mostra que esse modelo é uma prisão disfarçada de virtude, onde muitas pessoas passam anos acreditando que estão acumulando segurança, mas na verdade estão apenas adiando a vida. O livro apresenta uma filosofia radicalmente diferente, chamada Lifestyle Design, ou design de estilo de vida, cujo foco não é acumular riqueza apenas, mas criar liberdade para viver experiências, viajar, ter tempo, aprender e aproveitar a vida enquanto ainda se tem energia e disposição. Ferriss divide sua metodologia em 4 grandes etapas, representadas pela sigla DEAL: definição, eliminação, automação e libertação. Essas 4 etapas compõem o caminho para sair da corrida dos ratos, abandonar o modelo de trabalho das 9 às 5 e construir uma vida de liberdade geográfica e financeira. A primeira grande lição do autor é a necessidade de redefinir o que chamamos de sucesso. Para ele, a verdadeira riqueza não é medida apenas em dinheiro, mas em tempo livre e mobilidade. Ele lembra que muitas pessoas trabalham décadas em empregos que detestam, esperando a aposentadoria quando finalmente poderão aproveitar a vida. Mas o problema é que, ao chegar lá, muitas vezes a saúde já não permite viver plenamente. Por isso, a proposta é inverter a lógica. Em vez de adiar, trazer a aposentadoria para o presente, criando mini-retirements, pequenas aposentadorias ao longo da vida, vividas entre ciclos de trabalho inteligente e lazer. No pilar da definição, Ferriss destaca a importância de questionar o que realmente queremos. A maioria das pessoas trabalha sem parar, sem nunca parar para refletir sobre o propósito de tanto esforço. Ele propõe que definamos o estilo de vida ideal em termos claros. Quanto dinheiro realmente precisamos para viver o que queremos, onde gostaríamos de estar, que experiências desejamos viver e que tipo de liberdade buscamos. Ele mostra que muitas vezes o custo do estilo de vida dos sonhos é muito menor do que imaginamos. Por exemplo, viajar o mundo pode sair mais barato do que viver em uma grande cidade, se soubermos como nos organizar. Definir esse estilo de vida é o primeiro passo para fugir do piloto automático e começar a construir algo diferente. Outro ponto marcante é a crítica ao conceito de trabalho árduo sem inteligência. Ferriss argumenta que o problema não é trabalhar duro, mas sim trabalhar de forma ineficiente, ocupando-se com tarefas que não trazem impacto real. Ele mostra que ser ocupado não é o mesmo que ser produtivo. Muitas pessoas se orgulham de estarem sempre correndo, mas, no fundo, estão apenas repetindo tarefas de baixo valor. A solução é aplicar o princípio de Pareto, ou regra 80-20, que afirma que 80% dos resultados vem de 20% dos esforços. Identificar quais atividades trazem mais retorno e eliminar o restante é a chave para aumentar resultados e reduzir esforço. Na etapa da eliminação, Ferriss mostra como cortar sem piedade tudo o que não é essencial. Ele critica a cultura do always on, em que as pessoas vivem presas a e-mails, reuniões desnecessárias e redes sociais, acreditando que precisam estar sempre disponíveis. Ele propõe a aplicação da regra de Parkinson, que afirma que o trabalho se expande até preencher o tempo disponível para sua realização. Assim, se damos 8 horas para uma tarefa, ela levará 8 horas. Se damos 2, ela será concluída em 2. Reduzir os prazos de forma consciente obriga a sermos mais eficientes. Ferriss também fala sobre a importância de aprender a dizer não. Muitas vezes, estamos sobrecarregados porque aceitamos demandas que não têm relação com nossos objetivos. A coragem de recusar tarefas, convites e obrigações inúteis é fundamental para criar espaço para o que realmente importa. Ele compartilha estratégias práticas para lidar com e-mails, como verificar apenas em horários específicos do dia, responder de forma objetiva e até automatizar respostas. O objetivo é reduzir ao máximo o tempo gasto com atividades de baixo impacto. Na etapa da automação, Ferriss apresenta o conceito de criar negócios que funcionem sem a presença constante do dono.
Ele mostra como é possível usar tecnologia e terceirização para construir fontes de renda que exigem pouquíssima intervenção. Um exemplo é o uso de outsourcing, ou terceirização de tarefas para assistentes virtuais e freelancers em diferentes partes do mundo. Ele conta como contratava assistentes na Índia para realizar tarefas que ocupavam seu tempo, desde pesquisa até agendamento, a custos muito baixos. Isso libera energia para se concentrar no que realmente gera valor. A automação também envolve criar negócios digitais escaláveis, como e-commerce, produtos de informação ou serviços online. Esses modelos permitem que a renda continue entrando mesmo quando o criador não está presente, gerando a chamada income automation. A ideia não é apenas ganhar mais, mas ganhar de forma inteligente, separando tempo de dinheiro. O trabalho deixa de ser trocado hora por hora e passa a ser alavancado por sistemas e processos. O último pilar é a libertação, que consiste em quebrar as correntes físicas e mentais do trabalho tradicional. Ferris mostra que, graças à internet, é possível trabalhar de qualquer lugar do mundo. Ele incentiva a negociação de trabalho remoto, mesmo dentro de empresas tradicionais, provando que muitas funções podem ser realizadas de forma mais eficiente fora do escritório. A liberdade geográfica abre a possibilidade de viajar, viver em diferentes países e ter experiências culturais únicas, gastando muitas vezes menos do que se gastaria em uma vida convencional. Ele reforça o conceito de mini-retirements, períodos planejados de pausa para viver experiências que normalmente seriam adiadas para a aposentadoria. Em vez de esperar 40 anos, podemos viver ciclos de 6 meses ou um ano em diferentes locais, estudando, aprendendo novas habilidades ou simplesmente aproveitando a vida. Essa filosofia muda radicalmente a forma como enxergamos o tempo e nos lembra que a vida não deve ser adiada indefinidamente. Ferris também fala sobre o medo como principal barreira para adotar esse estilo de vida. Ele propõe o exercício do Fear Setting, em que listamos nossos maiores medos e pensamos em formas de minimizá-los ou de nos recuperar caso se concretizem. Esse exercício mostra que a maioria dos medos é exagerada e que o custo de não agir geralmente é muito maior do que o risco de tentar. O medo da incerteza mantém as pessoas presas a empregos que odeiam, enquanto a coragem de arriscar abre portas para liberdade e crescimento. Ele compartilha histórias de pessoas comuns que aplicaram os princípios do livro e transformaram suas vidas. Empreendedores que criaram negócios automatizados, funcionários que renegociaram suas condições de trabalho, viajantes que exploraram o mundo sem esperar pela aposentadoria. Esses exemplos provam que não é apenas teoria, mas um modelo aplicável e replicável. Na primeira metade do livro, Ferris deixa claro que o maior desafio não é a tecnologia ou os recursos, mas a mentalidade. A cultura tradicional nos ensina a valorizar horas trabalhadas em vez de resultados, segurança em vez de liberdade, conformismo em vez de criatividade. Romper com esse paradigma exige coragem, mas também inteligência prática. A filosofia do trabalho de 4 horas por semana não é sobre preguiça, mas sobre inteligência estratégica, em que cada minuto gasto é investido em algo que realmente importa para o estilo de vida que desejamos. Timothy Ferris continua explicando que a libertação não acontece apenas no aspecto profissional, mas também no mental. Muitas pessoas, mesmo quando conseguem reduzir suas horas de trabalho ou criar negócios automatizados, ainda carregam dentro de si o peso da cultura do trabalho excessivo. Elas sentem culpa ao descansar, medo de perder produtividade e ansiedade por não estarem ocupadas. Esse condicionamento precisa ser quebrado. Ferris insiste que produtividade não é sobre estar sempre ocupado, mas sobre fazer o mínimo necessário que gera o máximo de resultado. Isso significa abraçar a ideia de que menos pode ser mais, desde que seja o menos certo, focado e estratégico. Ele mostra como, em vez de preencher cada hora com tarefas irrelevantes, devemos aplicar constantemente o teste do impacto. A pergunta-chave é: essa atividade me aproxima dos meus objetivos ou apenas me mantém ocupado?
Esse filtro simples elimina horas de desperdício e cria clareza sobre onde investir energia. Ao aplicar esse raciocínio, muitos descobrem que podem entregar mais valor em poucas horas por semana do que em uma agenda cheia de reuniões e tarefas superficiais. Ferriss dedica parte do livro a detalhar como estruturar um negócio digital automatizado. Ele apresenta a ideia dos muses, negócios que funcionam como máquinas de renda sem exigir supervisão constante. Esses muses podem ser desde e-commerces de nicho até infoprodutos digitais, como cursos e livros. O segredo é escolher algo escalável, que possa ser vendido online para qualquer lugar do mundo e que dependa de sistemas automatizados de entrega e pagamento. Ele explica como testar ideias rapidamente com baixo custo, usando anúncios pagos e landing pages para validar se existe demanda antes de investir pesado. Esse método reduz riscos e acelera a criação de negócios sustentáveis. Outro aspecto crucial é o uso da terceirização inteligente. Ferriss descreve como delegar tarefas que consomem tempo, mas não exigem seu talento exclusivo. Ele dá exemplos de assistentes virtuais que podem cuidar de agendamentos, pesquisas, relatórios e até atendimento ao cliente. O objetivo é liberar a mente do empreendedor para pensar estrategicamente, criar e viver experiências, em vez de ser sugado por detalhes operacionais. Essa prática se conecta ao conceito moderno de outsourcing e delegation hacks, mostrando que, graças à globalização e à tecnologia, é possível montar um time de apoio acessível e eficiente em qualquer lugar do mundo. Na parte sobre libertação, Ferriss compartilha exemplos de negociações reais com empregadores. Ele mostra que muitos profissionais acreditam que não podem mudar suas condições de trabalho, mas na prática é possível renegociar horários, adotar modelos híbridos ou até remotos. O truque é apresentar argumentos de forma estratégica, demonstrando que a flexibilidade pode aumentar produtividade e reduzir custos para a empresa. Muitas vezes, depois de provar que conseguem trabalhar remotamente por uma semana com bons resultados, os funcionários conquistam cada vez mais liberdade até se tornarem praticamente independentes. Essa transição gradativa é uma ponte segura entre o mundo tradicional e o estilo de vida livre. Ferriss também introduz a ideia de mini-retirements. Em vez de esperar décadas para viajar e aproveitar a vida, ele sugere planejar pausas de meses ao longo da jornada. Nessas pausas, a pessoa pode viver em outros países, aprender novas línguas, praticar esportes, se dedicar à família ou simplesmente descansar. Essa filosofia ressignifica o conceito de aposentadoria, transformando-o em pequenos ciclos de liberdade que se espalham por toda a vida. Ao distribuir esses momentos ao longo da jornada, ganhamos qualidade de vida agora, em vez de viver de adiamentos. Outro ponto provocador é quando Ferriss questiona a obsessão pela segurança. Ele afirma que a verdadeira segurança não está em um emprego estável ou em um contra-cheque fixo, mas na capacidade de criar valor, aprender novas habilidades e se adaptar. Empresas fecham, empregos desaparecem, mas quem sabe se reinventar sempre encontrará formas de gerar renda. Essa mentalidade cria uma confiança maior do que qualquer estabilidade aparente. Ele chama isso de anti-fragile mindset, uma mentalidade antifrágil que se fortalece diante da mudança. Ferriss também aborda a importância de redefinir riqueza. Muitas pessoas associam riqueza a milhões no banco, mas ele mostra que o conceito mais poderoso é o de relative wealth, riqueza relativa. Uma pessoa pode ter um salário altíssimo e nenhuma liberdade, vivendo presa em um escritório, enquanto outra pode ganhar menos, mas com liberdade total de tempo e mobilidade geográfica. Quem é mais rico nesse caso? A resposta de Ferriss é clara. Riqueza é medida pela liberdade de viver como se deseja, não pelo tamanho da conta bancária. Ele introduz o exercício de calcular o custo dos sonhos, chamado de dreamlining. Em vez de perguntar quanto dinheiro precisamos acumular para um dia ser feliz, devemos calcular quanto custa por mês viver o estilo de vida desejado agora. Muitas vezes, o valor é muito menor do que imaginamos. Essa descoberta quebra o mito de que precisamos de décadas de sacrifício para realizar sonhos. Com planejamento, podemos começar imediatamente, mesmo que em escala menor. Outro ensinamento importante é aprender a lidar com o medo de perder o que já conquistamos.
Ferris lembra que muitas pessoas vivem presas em empregos que odeiam porque têm medo de perder benefícios, status ou segurança. Mas, ao fazer o exercício do fear setting, percebemos que mesmo os piores cenários não são tão devastadores quanto imaginamos. Perder um emprego pode significar voltar a procurar outro, mudar de cidade ou reduzir gastos temporariamente. Mas nada disso é o fim do mundo. Essa consciência reduz o poder paralisante do medo e abre espaço para a ação. Ferris reforça que o verdadeiro objetivo do livro não é trabalhar apenas 4 horas por semana de forma literal, mas questionar o modelo tradicional de trabalho e construir liberdade. Para alguns, isso pode significar trabalhar 10 ou 15 horas em algo que amam, com liberdade para viajar. Para outros, pode significar realmente reduzir ao mínimo o tempo de dedicação e maximizar lazer e experiências. O ponto central é que cada um deve desenhar seu próprio estilo de vida, em vez de aceitar o modelo padrão imposto pela sociedade. Na conclusão, Ferris convida o leitor a agir imediatamente. Ele alerta que a inércia é o maior inimigo da liberdade. A tendência natural é adiar mudanças, esperando pelo momento perfeito que nunca chega. Por isso, ele sugere começar pequeno, eliminando uma tarefa inútil, delegando uma atividade, testando uma ideia de negócio, pedindo um dia remoto no trabalho. Cada pequena ação cria movimento e abre portas para transformações maiores. Assim, trabalhe 4 horas por semana não é apenas um manual de produtividade, mas um manifesto de liberdade. Ele ensina que o valor do tempo é maior do que o valor do dinheiro, que a coragem de questionar padrões pode abrir caminhos inimagináveis e que a vida deve ser vivida agora, não adiada para uma aposentadoria distante. O livro é um convite a desenhar conscientemente a própria vida, construindo um equilíbrio entre trabalho inteligente, renda automatizada e experiências que realmente importam.